pequeno, a gente vai ler todo. Quero fazer hoje uma mensagem. Isso. Uma mensagem musical também. Isso. Diz assim, acompanha aí, tá? Judas, Epístola de Judas. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de nosso Senhor Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E há anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio. Ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, estes homens que entraram no meio da igreja, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governos e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nestas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, mas desprovidos destes, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas próprias paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros, movidos por interesses. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus,
esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Vamos orar. Senhor, ilumina-nos como cantamos, abre a nossa mente para a glória do Teu nome. No Teu Filho oramos. Amém. Que texto nessa epístola de Judas. Eu gosto dele, que ele vem trazendo essas comparações desses homens que tinham se infiltrado na igreja de Jesus. Nuvens impelidas pelo fogo, são como rochas submersas. Mas eu quero falar sobre 3 coisas, baseado nessa epístola de Judas. E como hoje eu faço 31 aninhos, só 31, né? Eu quero também fazer um paralelo com a minha própria vida e intercalar esses 3 pontos com uma música que realce aquilo que a gente falará nesses pontos. Em primeiro lugar, quando a gente lê um texto desse, pelo menos é assim que eu, quando leio as coisas, vejo e aprendi. Quando um termo, num texto pequeno como esse, um termo, uma palavra, uma expressão, aparece muitas vezes, num texto pequeno como esse, os meus olhos já saltam. Eu já fico tentando aprender o porquê de Judas ter falado tanto ou mencionado tanto uma palavra num curto texto. A palavra que Judas repete sempre aqui, quem notou essa palavra? Diga aí, vai ganhar um bolinho depois do culto. Alguém sabe qual foi a palavra que ele mencionou, derivando o verbo para cima e para baixo? Já tem ela no primeiro versículo. É a palavra guardar. No primeiro versículo diz: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. Ele está escrevendo para os amados, aos amados, que ele diz que essas pessoas são guardadas por Jesus. Tem guardado aqui, tem guardado mais nos versículos, relacionando-se aos homens que tinham se infiltrado, guardados relacionados aos anjos que pecaram, guardados relacionado à igreja de Jesus, tem guardado aqui ao arcanjo Miguel, tem guardado, guardai-vos, tem guardar no 21, no 1, tem guardar em todo lugar nesse texto. E eu quero fazer a pergunta então para o texto, para a gente tentar saber aqui, por quem, em primeiro lugar, por quem os irmãos e nós somos guardados. Eu olhando para a minha própria vida, eu tenho que reconhecer que alguém muito poderoso e alguém muito forte tem me guardado nesses 31 aninhos. A nossa vida foi difícil, a vida é difícil, né? Nessa breve vida a gente já experimentou muitos momentos difíceis. Momentos em que, se não fosse o Senhor, nós teríamos certamente sucumbido. Diz aquele salmo, né? Se não fosse o Senhor que tivesse guardado Israel, eles já tinham perecido. O Deus que Judas descreve aqui como sendo esse guardador, é um Deus de fato, que ele menciona lá no último versículo, dizendo assim, no versículo 24, esse Deus que guarda, que guardou Daniel, que guarda você, que nos guarda, é aquele que é poderoso. Nós cantamos El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Deus de guerra. Ele é aquele
que tem todo o poder em suas mãos. É aquele que detém o mais elevado de todos os poderes em suas mãos. É aquele que tem poder suficiente para guardar. É aquele Deus dos deuses que tem o poder por sua habilidade, por recursos próprios. Ninguém deu esse poder a ele. O poder de Deus não deriva de nada, a não ser do seu próprio ser. Ele é o Todo-Poderoso, o Deus de todo poder. Só esse Deus que tem em suas mãos todo o poder seria capaz de nos proteger de toda situação. Tem uma música que eu lembro, cantava lá no Curado 4, quando era pastor lá, que diz que esse Deus tem o poder para detonar o inimigo, tem poder para arrasar as trevas, arrasar o inferno. Foi por esse poder que lá Jesus foi resgatar aqueles que estavam em prisão. Foi por esse poder que Satanás foi pisado. Eu gosto muito daquele filme do Mel Gibson, que aparece Jesus orando, né, do Getsêmani. De repente vem uma serpente, uma cobra. Foi muito legal a fotografia do filme. E Jesus orando, suando. E daqui a pouco aquele pé de Jesus pisa na cabeça da serpente com toda a força, esmagando a cabeça da serpente, figurando assim que Satanás e todo o seu poder, e todos os seus anjos, e todo o seu inferno, estaria pelo poder de Deus, a partir de agora, então, totalmente liquidado e pisado. A música diz assim, deixa eu pegar. Eu lembro que essa música atribui ao Senhor todo o poder. Eu não sei se vocês conhecem. Eu coloquei aí, Rubens, para facilitar para a galera. Esse é o Deus, o de todo o poder. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Veja agora. Se despiu de sua glória e aqui na terra habitou entre nós, veio pra dar vida e vida em abundância, sendo verdade e luz, consumou seu plano de amor, entregou sua vida na cruz. Agora, com todo o poder que ele tem, o Todo-Poderoso, ó, derrotou a morte, arrasou o inferno. Jesus ressuscitou. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aí Judas diz assim, que ele usa todo esse poder para guardar esses ímpios, esses homens que tinham se infiltrado na igreja e conseguiam pregar na escola dominical, estavam ensinando, convidando irmãos para reuniões onde eles lançavam doutrinas que não eram do Senhor. O versículo 4 diz que eles trocavam a graça de Deus pela libertinagem. A palavra de Deus diz que os anjos, antes mesmo dos homens,
os anjos, versículo 6, que não guardaram o seu estado original. A gente sabe que uma parte dos anjos criados por Deus, ela, com a liderança de Satanás, se rebelou contra Deus, e esses anjos, juntos com Satanás, foi expulso do céu. Foram expulsos. E agora Judas está dizendo que esses anjos expulsos e Satanás estão guardados para serem aniquilados. Esses anjos, eles não guardaram o estado original, abandonaram, então Deus os guardou sobre trevas. Está observando o jogo de palavras de Judas no versículo 6? Vocês não guardaram o estado original, tá bom, agora eu estou guardando com todo o poder vocês para as trevas, com algemas eternas, para o grande e terrível dia de juízo. Não guardou-se com Deus, Deus com todo o seu poder tem guardados para o grande dia, o dia de juízo. E os homens, como Sodoma e Gomorra, que é as cidades circunvizinhas, que se entregaram à prostituição, seguindo após outra carne, são postos para exemplo do fogo sobre punição. Estes, da mesma forma, os líderes agora sonhadores alucinados, contaminados pela carne, rejeitam o governo, a exemplo de Satanás, que não respeitou o governo de Deus, difamam autoridades. O próprio anjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo, o arcanjo Miguel respeitava a autoridade. Ele dizia, eu não vou proferir juízo nenhum sobre você, mas o Senhor te repreenda. Deus tem guardado os anjos que se rebelaram contra ele para o dia do juízo, e tem guardado os homens, esses homens que têm dissimulado o povo de Deus também para o dia do juízo. Então Deus usa todo o seu poder, primeiro, guardando-os para as trevas, mas é o mesmo poder que Deus usa para nos guardar de todo o mal. Eu lembro de tantas e tantas vezes que nós íamos, lá no Curado tinha, hoje a Alphaville construiu lá, mas tinha uma área verde bem grande, muito boa, com frutas e tal. Só que era proibido pular e ir para lá. Havia uma lenda que tinha um cara num cavalo que guardava aquela área. A gente achava que era lenda, que existe que nada. Um senhor com uma espingarda e um cavalo. E nas nossas travessuras, nós dissemos assim, vamos lá, vamos andar no campo e tal. Pulamos a cerca, um campo muito bonito, e eu lembro, veja como Deus nos guarda, e Deus tem me guardado assim com uma misericórdia. Foi o tempo em que apareceu para nós o loló. E Deus é tão bom e tem me guardado com tanto poder que os meus amigos todos usavam e eu nunca quis aquele troço no meu nariz. Eu não via sentido, eu não gostava daquilo. Os meus amigos com algodãozinho faziam assim, tome cheirar loló. E zombavam da figura do homem de cavalo, com um cavalo branco que vinha guardar aquela terra. E eu nunca gostava disso. Até que a gente vê lá em cima na terra um homem num cavalo. Parecia aquelas imagens do filme Senhor dos Anéis, um cara num cavalo assim, branco. E a gente diz, lá vem o guarda com a espingarda. Quem estava cheio de loló, para voltar, já andava cambaleando e tal, e eu com essas pernas finas, mais rígidas que Deus me deu, era o primeiro sempre a correr. E eu lembro daqueles tiros, não sei o que é que ele usava, pá, pá, e a gente corria, e eu pulava a cerca normal, e os caras de loló todos se arranhavam na cerca. São histórias assim que me fazem lembrar que Deus sempre me guardava. Eu lembro que nós íamos para Cova de Onça, não sei se vocês sabem, lá no Curado 2, indo mais a fundo, tem um lugar que a gente chamava de Cova de Onça. Hoje também estão construindo prédios e não estragando tudo lá. E havia um rio, 2 rios. Um era o Rio do Bambu, e Deus sempre me protegia. Eu nunca soube nadar e eu nunca pulava no rio. Esse Rio do Bambu era perigoso, fundo, os meninos brincavam e eu ficava lá comendo manga e tal na minha. Até que os meus amigos disseram, vamos para o Rio da Cimenteira, que era mais longe. Vamos lá. Esse Rio da Cimenteira, as senhoras lavavam suas roupas lá, tem muitas pedras grandes, e era muito raso. Isso é uma história triste. E como eu não sabia nadar, qualquer poço que suba um palmo dos meus pés, eu tô
me protejo, Deus me guarda. E nesse dia a gente brincando e os meninos pulando na água, água legal, e eu nas pedras conversando com as mulheres lavando roupa, até que um dos nossos amigos disse assim: mão na mula. Já brincaram de mão na mula? Mão na mula, sabe o que é mão na mula? Mão na mula? Mão na mula, ninguém sabe. Poxa. Vocês vão saber, vão conhecer por outro nome. A gente faz assim, coloca uma pessoa assim. Carniça? Você conhece por carniça, Marcelo? E aí, o cara ficava assim. Pula a mula, olha aí, mais próximo. E aí nós pulávamos, né? Colocava a mão aqui e pulava. Tinha aquela brincadeira, a gente ficava assim, o cara vinha correndo, a gente saía, o cara caía do pescoço no chão. Aquele negócio que tem lá. E um dos meus amigos disse: mão na mula para cair no rio. E esse negócio não vai dar certo. E eu já guardado. Não vou pular nesse negócio. Os meninos começaram a pular até que um amigo nosso, o mesmo que sua mãe tinha dito quando nós chamamos ele na janela: vamos lá para o rio. E a mãe dele tinha dito: ele está dormindo, não vai poder ir. Aquele negócio de mãe, né? O cara estava lá, mas está dormindo, não vai não. Foi esse mesmo rapaz que depois de alguns minutos a gente andando, ele veio correndo com sua bicicleta. Ah, cheguei. Esse mesmo rapaz fez o mão na mula, pulou na água, a água rasa e bateu com a cabeça. E eu lembro só de ter visto ele boiar. Eu disse: meu Deus do céu, matamos o nosso amigo. E nós tiramos de lá. E, enfim, ele ficou desde aquele dia sem poder mexer pernas e tudo. Bombeiro para chegar era terrível. Mas essa é uma história triste, para não contar outras, de como eu vejo assim, Deus guardando no tiro da espingarda, no mão na mula, em todas as coisas eu sinto que Deus, olhando de cá para lá, né, tinha um propósito na minha vida. E graças a Deus que Ele tinha todo o poder para nos guardar disso. Eu lembro que nós brincávamos de polícia e ladrão ainda naquele tempo. E eu também nunca gostava de ter uma arma na brincadeira de polícia e ladrão. Eu lembro também que nós brincávamos de Lili. Quem sabe quem é Lili? Lili. Pega Lili. Lili conhece? Não. Lili é assim, a gente pega uma bolinha de criança daquela pequenininha e com toda a força você joga no cara e ele é o pega agora. Ele tem que pegar aquela bola e correr atrás das pessoas. A gente chamava de Lili, não sei porquê. A gente corria e jogava com força nos outros. E eu era sempre aquele que tinha misericórdia e jogava com muito, sem muita força. Mas desde não querer ter a arma na brincadeira de polícia e ladrão, eu lembro de um amigo nosso que gostava das maiores armas. Veja como as coisas são. E anos depois, ele era um dos maiores não, mas um dos caras usado ali no tráfico e morreu por causa disso. Eu lembro de um outro amigo nosso e a gente ia no pé do supermercado, na porta, tramávamos tudo para roubar chocolate, imagina. Era naquela época de, eu acho que é TV Colosso, tinha um cachorro que gostava de chocolate. E eu lembro que na hora de entrar, eu nunca entrava, alguma coisa me segurava e me guardava. E esse meu amigo, que era o maior ladrão de chocolate do Curado 4, anos depois, veio a ser aquele que estava também no chão morto. Muitos e muitos amigos, olhando para trás para a minha vida, eu tenho dado graças a Deus, porque Ele tem me guardado com todo o poder. Eu tenho sentido que Deus tem feito de mim um alvo desse seu poder, desse seu amor. Então, são histórias assim que me fazem lembrar que Deus é quem tem me guardado. Tem mais. De que somos guardados? O versículo 24 diz assim: aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Olha lá, o poder nos guardando de tropeços. É uma outra coisa interessante na nossa caminhada cristã. Cair, tropeçar. Eu lembro que
desde muito cedo também eu gostava de ir à igreja e fiz o crisma, a primeira comunhão, crisma, até pensei em ser padre e seguir. Deus não quis assim. Mas uma coisa também que eu rendo graças a Deus é por esse poder dele em ter me guardado dos tropeços. O tropeço aqui nessa carta, vocês lembrem, o que é o tropeço aqui? Lembrem que tem homens que estão pregando nesta comunidade, ensinando libertinagem, vida frouxa, sem autoridade, sem respeito à autoridade. É isso o cair, é fazer com que os filhos de Deus percam esse senso de submissão a Deus, é fazer com que os filhos de Deus percam esse senso de que tudo que lhes sobrevém é pela graça de Deus, é fazer com que os filhos de Deus sejam guardados no amor e na sexualidade. O tropeço aqui é isso. Eu lembro que na minha caminhada cristã também, Deus tem me guardado desses tropeços, que é perder a fé no Senhor. E no Curado 4, tem outra música que eu vou cantar aqui. Nos momentos mais difíceis de minha vida, irmãos, eu pude provar que Deus realmente nos guarda dos tropeços. Eu já contei uma história, não sei se eu contei a história aqui, a história da manga. Já contei a história da manga aqui? Da manga? Não? Era assim. Naquele momento lá em que nós precisamos sair de casa, né? Fui morar na igreja. E aí o que acontecia? Sonhava em ser pastor, em ir para o seminário, aquela coisa toda, mas sempre com pouco recurso, só para fazer a prova já tinha que pagar, para estudar tinha que pagar, para morar lá tinha que pagar. Eu achava aquilo tudo muito impossível. E é nesse momento assim que eu estava quase desistindo já, e ficava lá naquele quarto, no fundo da igreja, orando, dizendo, meu Deus, não tem sentido um negócio desse. E aí as coisas começaram a apertar, e eu lembro que tinha uma mangueira linda no quintal do vizinho. Uma mangueira frondosa, de manga rosa, e uma outra de manga espada. A de manga rosa ficava mais para cá, e a de manga espada a gente tinha que subir no muro para pegar. E quando as coisas apertavam, irmãos, é impressionante. Quando a gente estava já quase lá, dizendo, eu vou desistir, vou sair daqui, entregar a chave da igreja, e viver nesse mundo que eles estavam pregando aqui nessa igreja, de libertinagem, sem governo, sem autoridade, era nesses momentos que a coisa apertava e que não tinha mais o café da manhã. Eu ia caminhando ao redor daquela igreja ali. Quando eu chegava embaixo da mangueira, tinha uma manga caída. Eu olhava assim, Martorelli, o meu café da manhã. Aí eu ia lá e comia aquela manga rosa. E aquilo era como se Deus tivesse tirado a manga para mim e dito assim, coma, meu filho, eu quero saborear a manga. Já viu Rubem Alves falando sobre manga? Comer manga, você se mela, põe os dedos e tem uma experiência de intimidade com aquele fruto e o come. Eu comia aquela manga e eu era revigorado pela manga. Deus usava uma manga para revigorar a fé e para me guardar dos tropeços. Lembro também como era um problema dessa igreja aqui. Lembre-se que eles estavam pregando para que os irmãos não respeitassem mais autoridades. Eu lembro que minha avó era professora da Escola Senador Aderbal Jurema. E eu fui estudar lá. E até o ginásio eu era muito estudioso. Depois que entrei no ginásio, era só futebol e tal. Mas até o ginásio eu era muito estudioso. De maneira que eu era adiantado uma série. Porque eu estudava de manhã numa sala normal e à tarde eu ia para a sala da minha avó. Então eu ficava aprendendo aqui e ali e tal. Só que como eu era e me achava o tal e tinha a minha avó como professora da escola, eu achava que eu não devia a ser ninguém. Então governo, autoridade sobre mim, diretor, outro professor, não tinha conversa, Paulão. E eu lembro de uma vez uma professora de biologia, meu Deus, chamava-se Renilda, se ela um dia assistir. Renilda era uma professora, meu Deus, nós tínhamos medo de Renilda. Nossa, a gente passava, se ela estivesse já na sala antes da gente entrar, era um terror entrar. E eu lembro que um dia eu, desbocado, desrespeitei Renilda, e ela disse, saia da sala agora.
E eu com o rei na barriga, sem respeitar governo, sem nada. Eu lembro que eu saí daquela sala, peguei a porta com toda a minha força e... E saí com o rei na barriga. E resultado, no final do ano eu estava reprovado, na 7ª série. Para mim foi um terror reprovar. Eu lembro que, por causa dela, fui reprovado. E eu não respeitava essas autoridades nem nada. Eu lembro que, ainda na igreja, eu tinha uma dificuldade imensa em respeitar os pastores, as pessoas que estavam acima da gente. E esse ensino que eles estavam pregando aqui na época de Judas, fazendo com que os irmãos esquecessem governos, Deus, graças a Ele, ao seu poder, versículo 24, me guardou de tropeçar novamente. Eu guardo em Deus meu coração todos os dias, para aprender a respeitar governos, a respeitar autoridades. E o Senhor usa todo o poder para nos guardar dos tropeços. E em terceiro lugar, mas antes disso, aí naquele quarto daquela igreja, me sentindo guardado por Deus, debaixo de suas asas, compus essa música aqui. Quero me esconder debaixo de tuas asas e me abrigar na tua sombra, porque és o meu lugar seguro. Estou junto a ti, a minha salvação. Habita no esconderijo, descansará seguro. À sombra do Onipotente, o Deus que livra a sua gente. Quem habita no esconderijo descansará seguro. À sombra do Onipotente, o Deus que livra a sua. E assim foi. E em terceiro lugar, o texto diz, só recapitulando, que quem nos guarda é Deus, que tem todo o poder, que tem guardado os anjos para aquele dia, tem guardado esses homens maus para aquele dia, e que tem guardado os seus filhos também, tem todo o poder. E tem nos guardado de tropeçar, de perder a fé, de perder essa noção de que há alguém acima de nós, a noção de que a graça é melhor do que a libertinagem. E em terceiro lugar, para que somos guardados? Para que somos guardados? O versículo de número 24 ainda diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para uma finalidade, vos apresentar
com exultação, imaculados diante da sua glória. Para que Deus nos guarda? Para que Deus tem guardado a sua igreja? É para apresentá-la, para lhe apresentar perfeito e perfeita diante de Deus naquele último dia, diante de Deus na eternidade. Por que Deus nos guarda dos tropeços? Para nos manter fiéis para aquele último dia. Para que Deus não permite que nossas roupas nupciais não sejam manchadas? Para que a gente se case limpo naquele dia com Jesus. Deus nos guarda com uma finalidade. Ele nos guarda dos tropeços com uma finalidade. Para nos apresentar diante de Deus. E apresentar, nesse texto de Judas, tem o sentido de... traz a ideia de ficar de pé, estabelecido. O que Deus quer é que a gente permaneça ileso, continue íntegro e seguro. Essa ideia de que quando Jesus voltar, nós permaneceremos de pé ou de joelhos perante o Senhor, certos de que o Deus de todo poder nos guardou de todo tropeço para nos apresentar ao Deus de toda glória. Esse é o objetivo do guardar de Deus para nós. Então, queridos, pegue essa verdade e aplique no seu coração. Nos seus negócios, quem lhe guarda é o Senhor. A sua família, quem guarda a sua família com todo o poder é o Senhor. A sua vida, quem guarda com todo o poder é o Senhor. Os seus negócios, tudo em sua vida é guardada pelo Senhor. É assim que eu aprendi com Judas, que eu devo depositar a minha vida aos seus pés. Porque nós somos guardados em Cristo, cercados pela proteção do Todo-Poderoso, guardados de cair definitivamente em pecado e guardados para sermos perfeitos diante de Deus por meio de Jesus no último dia. Eu lembro que mais uma canção eu compus, chama Poderoso, nesse sentido. Depois que a gente fez essas músicas lá no Corado, é que eu lembrei que a maioria delas tem essa verdade do Deus Todo-Poderoso. Essa é bem simples, mas eu me recordo com muito amor. Ela é assim. Vai para outra estrofe, só para eu lembrar. Tu tens poder sim. Ela é assim. Vai por início. Poderoso, leão de Judá, poderoso, leão de Judá, poderoso, leão de Judá, poderoso, leão de Judá, tu tens poder sobre as trevas, o diabo está debaixo dos teus pés, pois o domínio está em tuas mãos, poderoso é o teu nome. Tu tens poder para abrir o mar, tu tens poder para me transformar. Tu és o autor e consumador da fé. Sabe isso? Poderoso, leão de Judá, poderoso, leão de Judá, poderoso, leão de Judá, poderoso, leão de Judá, tu tens poder sobre as trevas, o diabo está debaixo dos teus pés, pois o domínio está em tuas mãos, poderoso é o teu nome. Tu tens poder para abrir o mar, tu tens poder para me transformar. Tu és o autor e consumador da fé. Poderoso, leão de Judá, poderoso, leão de Judá, poderoso, leão de Judá, poderoso, leão de Judá.
assim foi. Eu queria compartilhar essas verdades e canções com os irmãos, porque, e agradecendo a Deus por esses 31 anos de vida, pelo fato dele ter usado todo o seu poder disponível. Eu acho que Deus tem usado bastante, carga máxima para me proteger dessa minha vida. Deus tem usado sempre, Ele vai lá no seu armazém no céu, pega a maior quantidade de poder para me guardar, porque é como até o bispo Ximenes gosta de dizer, nós somos uma dízima periódica de pecado, de transgressão, de tropeço, de coisas erradas, de pensamentos impuros, de palavras distratadas, palavras sem serem temperadas com sal, pensamentos que não agradam a Deus, caminhos que não são os caminhos do Senhor. Nós somos perversos e maus, se não fosse esse poder nos guardando. Eu lembro que uma vez um grande pregador inglês, norte-americano, chamado Jonathan Edwards, ele disse que nós estamos como que em um terreno, num piso escorregadio. Imagine esse piso aqui, Paulão, colocasse aqui água, encharcasse e colocasse homo. Homo, e dissesse assim, vamos todo mundo dançar na presença do Senhor. Você imagina um chão desse com homo, você descalço. O que é que você precisa para cair, Paulão? O seu próprio peso. Diante de Deus é assim, na nossa própria vida, a gente está como num terreno escorregadio. E a gente não precisa de nada, nem de um empurrão, nem nada para cair. Basta-nos o nosso próprio peso, o nosso próprio pensamento, o nosso próprio caminho, as nossas próprias ilusões para nos colocar no chão. Se não fosse a mão de Deus, o poder do Senhor, se não fosse o Todo-Poderoso que nos faz guardados para não cairmos nos tropeços, mas para nos apresentar diante de Deus sem mácula, nós já estaríamos no chão. Vamos orar, feche seus olhos. Vamos orar assim. Eu tenho 31 motivos para agradecer a Deus, porque Ele tem usado desse poder infinito para me guardar, para guardar o meu filho, guardar minha esposa. Recentemente um ladrão entrou em nossa casa e pelo poder de Jesus, ele nem nos viu, nem nos tocou, não levou nada de valor real para a vida. Agradeça também, se seus negócios vão bem, é porque Deus tem guardado. Sua família está indo bem, é porque Deus tem lhe guardado. Saúde, o bem mais precioso que nós temos, Deus tem nos guardado. E agora me vem à mente o pedido que um caro irmão hoje me fez para que orássemos por ele. Vamos já emendar e orar e agradecer a Deus porque Ele tem nos guardado com saúde. Ore a Deus, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem me guardado fiel, o Senhor tem me guardado com saúde, o Senhor tem guardado meus negócios, o Senhor tem guardado minha família, o Senhor tem guardado os meus filhos, o Senhor tem guardado esta igreja, o Senhor tem guardado os seus debaixo de suas asas. Tem caído 1000 à direita, 10.000 à esquerda, mas Deus tem guardado o seu povo. Muitos têm desviado, se entregando às paixões, mas Deus tem guardado um rebento, um povo. Ó Deus amado, todo o poder pertence a Ti. E o que eu te peço é que o Senhor use deste poder para guardar cada um dos meus irmãos aqui. Que o Senhor proteja-os dos tropeços, da libertinagem, da vida sem governo e sem respeito. Que o Senhor os proteja com a Tua mão poderosa. E que também o Senhor os leve, os guarde para aquele dia maravilhoso, o dia que o céu se abrirá, que o Senhor voltará, se encontrará com a gente nos ares. Nos guarda até lá, Senhor. Nos guarda até lá. Senhor, aquele irmão que nos pediu oração, que o Senhor guarde a sua alma, que o Senhor guarde a sua família, debaixo de Tuas asas. Em nome de Jesus.
Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O que Ele fez por nós? Se despiu de sua glória e aqui na terra habitou entre nós. Com que objetivo? Veio pra dar vida e vida em abundância, sendo a verdade luz. Sendo verdade luz, consumou seu plano de amor, entregou sua vida na cruz, derrotou a morte e arrasou o inferno. Jesus ressuscitou. Pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém. Martorelli, você quer vir aqui à frente?